Seguimos ao vivo com o nosso Tudo Posto. O assunto agora é aposentadoria. Interessa para todos os brasileiros e nós já sabemos que um novo cálculo já está em vigor. Ele é uma alternativa ao fator previdenciário que continua valendo, hein? E caso o trabalhador queira se aposentar antes, mas com um benefício menor, a nova fórmula fará com que a pessoa precise esperar mais tempo se quiser aposentadoria integral. Essa é a grande mudança. Só que, porém, tem muitas dúvidas. E para esclarecer tudo isso, nós vamos falar agora com o Dr. Hélio Rodrigues de Souza. Ele é advogado, vai esclarecer para a gente o que é preciso. Será que eu tenho que trabalhar mais para me aposentar, doutor Hélio? É isso mesmo? Exatamente. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. E eu estou aqui para resolver dúvidas de aposentadoria e dessa nova regra que já está em vigor. Olha, a grande pergunta inicialmente, né, é assim, quanto que eu vou ter que trabalhar agora, doutor? Olha, para atingir esse número, esse fator, essa fórmula é comumente chamada de fórmula 85-95. Agora, veja bem, 85, muitas pessoas se assustam, e 95, pensando que a pessoa vai precisar ter 95 anos de idade. Isso é assustador, mas não é verdade. Na verdade, esses 85 são 85 pontos que tem que contar da seguinte forma. Você pega o tempo que você trabalhou, todos os anos, todos os registros, aí você soma a sua idade, tá? Então aí, se atingir o homem 95, ele pode se aposentar sem desconto. E se a mulher atingir 85, ela pode se aposentar sem desconto. Mas lembrando que o homem tem que ter 35 anos de trabalho. No mínimo. No mínimo. E a mulher 30. Isso é essencial. Se não tiver esse período, não funciona essa forma. Doutor Hélio, o senhor fala assim, você pode se aposentar sem desconto, isso dá direito, então, ao que a gente chama de aposentadoria integral. Exatamente. Seria isso, exatamente. Né? Então, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Um cidadão lá com 60 anos de idade, Sim. É isso? Perfeito. Ele trabalhou 40 anos. 40 anos, né? Então 40. é só somar. 60 mais 40 já dá 100. Opa, Exatamente. ele já está no lucro, é isso? Perfeitamente. Então, se ele atingir 100, como ele passou de 95, então ele vai ganhar o maior valor da aposentadoria que ele tem direito. Agora, se ele não atingir 95, ele vai ter aposentadoria com o desconto daquele famoso fator previdenciário. Por que essas mudanças, doutor? Olha, essas mudanças, na verdade, são assim uma necessidade do país, né? Ao mesmo tempo que as centrais sindicais elas estavam pleiteando mudanças e o governo preocupado em gastar, mas precisou se fazer alguma coisa. Então, o que foi feito para benefício de uma parte da população foi essa fórmula encontrada para resolver algumas situações, porque, na verdade, não resolve todas, porque a pessoa que é muito nova e se aposenta, ela ainda pode se aposentar nova, porém, sabendo que vai receber um benefício menor. Agora, se ela quiser ganhar o valor mais alto da sua aposentadoria, então ela tem que esperar até ela atingir esses 85 ou os 95 no caso do homem. Tá, mas no caso dessa pessoa que se aposenta nova, tudo bem que tem um benefício menor, Sim. Ela pode continuar trabalhando e pedir novamente um segundo cálculo da aposentadoria? Olha, isso aí já é um outro assunto que nós chamamos de desaposentação. Todo mundo conhece como desaposentação. Agora, ocorre que a desaposentação, ela tanto pode ser possível como não, porque, na verdade, ela está no Supremo Tribunal Federal, tá? E os magistrados estão discutindo, os ministros, tá? Se ela pode ser aceita ou não. Porque, na verdade, existe uma questão que é muito discutida. Vamos supor que todo mundo no país, né, requeresse a desaposentação e ganhasse. Então, os cofres do país, eles iam diminuir. Não ia dar conta. Então, a briga é essa. Quem ganha mais, o governo, né, ou a pessoa que quer se aposentar? Então, essa fórmula é para resolver o problema de algumas pessoas, tá? Aquelas que atingirem realmente
esse índice que eles pedem. Nesse caso, a Previdência não ia dar conta. Exatamente. Né, de toda a demanda, né? E aí a preocupação do governo em aumentar ainda mais. Aliás, o que eu entendo é que o governo já fez isso pensando no rombo da Previdência. Porque, afinal, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, né, doutor? Exatamente. Enquanto aumenta a expectativa de vida, o que acontece? Muita gente, mais gente, acaba recebendo mais aposentadoria. Então, chega uma hora que o cofre, né, eles dizem que vai ficar vazio. Não sei, né? Mas isso é que o governo passa. Tá, então agora, o que foi modificado? Eu pego o meu tempo de trabalho, é isso, somo com a minha idade para atingir uma pontuação. 85 pontos para as mulheres, 95 pontos para os homens. Sendo que para os homens, o tempo mínimo de trabalho seria de 35 anos e das mulheres de 30 anos para poder somar a idade. Perfeito. E dar aposentadoria integral. Exatamente, É isso, tá? exatamente. E agora, aquela aposentadoria por idade, aquilo caiu por terra ou continua valendo? Não, a aposentadoria por idade, ela continua, que são 65 anos para o homem e 60 para a mulher. A aposentadoria por idade, ela tem uma característica. Ela só precisa de 15 anos de contribuição. Tá? Então, ela continua existindo, nada mudou. O fator previdenciário continua existindo, tudo continua existindo. O que aconteceu é que colocaram essa regra que, efetivamente, ela vai beneficiar algumas pessoas. Não todos os segurados, porque muitas vezes ocorre o seguinte, a pessoa, ela, por exemplo, se encontra desempregada. Então, se ela ainda não atingiu aquele ponto... Os 95 pontos. Os 95 pontos, o que ela vai fazer? Além de não receber, ela vai ter que pagar, fazer uma contribuição. Então, dependendo da situação da pessoa, se ela está desempregada, se ela estiver com dúvidas, com dívidas, assim, dependendo da situação, é melhor ela aceitar a aposentadoria com desconto. Então, aí, é uma coisa que a pessoa tem que decidir se ela recebe antes um valor menor ou se ela espera atingir essa fórmula que dá um valor maior. Mas aí você tem que pensar o que você vai fazer, o que é melhor para você. Não deixa ninguém decidir. Pegue, faça esse cálculo, veja os números e decida com atenção, porque é a sua vida e a vida da sua família que está em jogo na hora de escolher qual o melhor momento da sua aposentadoria. Tá, mas, doutor Hélio, por exemplo, as pessoas estão lá em casa prestando bastante atenção na nossa conversa aqui, até então bastante didática, por sinal, agradeço por isso, né? Obrigado. Mas onde fazer o cálculo? Como fazer o cálculo? Como que eu chego no valor da minha aposentadoria? Que especialista que eu busco que pode esclarecer esses números para mim? Sim, olha, eu sugiro que o telespectador procure seu advogado ou uma pessoa que conheça bastante de cálculo, aí pede para ele o seguinte, olha, eu estou com uma dúvida com relação a esse fator 85-95 e eu queria saber qual que é o melhor momento de eu aposentar. Eu queria saber se eu devo receber agora um valor menor ou se não depois um valor maior. Então, eu queria que o senhor fizesse os cálculos para mim direitinho, me passasse uma planilha com todos os valores para que eu possa, junto com a minha família, poder decidir o que é melhor para todo mundo aqui dentro de casa. Quem recebe hoje, por exemplo, um salário mínimo, né, que é o mínimo, por exemplo, exigido por lei, que deve ser pago no Brasil, na hora de se aposentar, é esse mínimo que ele vai receber? Olha, eu queria esclarecer que quem recebe um salário mínimo está fora dessa regra, tá? Por que está fora? Está fora pelo seguinte, o salário mínimo, ele tem aquele aumento apenas que é do salário mínimo, tá? Então, não existe mais uma mudança. Por exemplo, quem se aposenta com um salário mínimo hoje, ela vai receber aquele valor a vida inteira. Então, ele não tem um desconto quando a pessoa recebe. Então, se ele não tem um desconto, ele também não tem aumento. Então, infelizmente, as pessoas que recebem o salário mínimo, elas estão fora dessa regra. Eu gostaria que todo mundo ganhasse muito bem nesse país, mas sabe como é essa questão de economia, né? Infelizmente, as coisas não são como a gente quer. Quer dizer, então, o cidadão trabalhou com o mínimo a vida inteira. Na hora de se aposentar, é o mínimo também a vida inteira, quer dizer, até o final da vida que ele vai ter à sua disposição. É dessa forma? Exatamente. Então, na questão do salário mínimo, pode até esquecer dessa fórmula, é o melhor. Senão, vai sofrer pensando numa coisa que não existe para quem recebe o salário mínimo.
Quando eu falo por aposentadoria, por tempo de contribuição, mudou alguma coisa, doutor? Não, na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não mudou. O que mudou é que foi colocado essa forma, assim como assim, uma forma de algumas pessoas atingirem isso. Mas ela não mudou a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela continua a mesma coisa, é para todo mundo. Continua havendo desconto. Só que quem atingir os 85 a mulher e os 95 homem, então a pessoa foge desse desconto. Essas regras já passaram a valer, é isso? Sim, elas passaram a valer. O que aconteceu é que foi por uma medida provisória, tá? Essa medida provisória ela ainda tem que passar pelo Congresso, mas tudo indica que o Congresso vai acatar, vai acatar, isso. Exatamente. Tá. Quem pediu aposentadoria antes, está no processo ainda, né, de finalizar, vai sofrer modificação? Olha, quem, por exemplo, pediu aposentadoria e já está aposentado, então a pessoa não pode fazer nada. Mas vamos supor que você foi ao posto, pediu aposentadoria e ela não saiu, e você percebeu que com essa fórmula é melhor, então você vai ao posto e fala, eu quero que a minha aposentadoria ela seja calculada de acordo com essa nova fórmula. Aí você consegue. Então, inclusive, se você já entrou, você tem que fazer isso, tá? Você pode pedir, inclusive, uma mudança de data, tá? Então, como, por exemplo, é uma medida provisória que está vigorando há pouco tempo, então, a sua aposentadoria tem que ter uma data dentro da data dessa medida provisória. Então, se você está nessa situação, vai correndo para o posto, procura seu advogado e falar para ele, doutor, eu preciso receber mais, vê o que você pode fazer por mim. E aí ele resolve a tua situação e você passa a ganhar mais. Aquele trabalhador que já chegou lá aos 64 anos de idade, ainda está em vias de completar os 65 anos, vislumbrando já a aposentadoria, mas de repente ele começa a fazer os cálculos, né? O tempo de trabalho mais a idade dele, faltar pouquinho para completar os 95 anos. Compensa ele esperar, os 95 pontos, né? Compensa ele esperar um pouquinho mais, nesse caso, para se aposentar por essa nova fórmula? Olha, mais uma vez eu sugiro que ele fale com o especialista. Tá, tem que fazer um cálculo. Exatamente. Então ele pega a situação dele direitinho, soma tudo direitinho, pede para o especialista somar de novo, aí o especialista vai indicar para ele qual que é a melhor opção. E aí vocês decidem, certo? Não é o especialista, o advogado que vai decidir por vocês. Mas vocês pegam aquilo que ele falou, passa direitinho para toda a família, analisa bem que é uma coisa delicada, analise com carinho, mas não perca tempo. Vai procurar o especialista e tire logo essa dúvida, porque se o tempo passar e você não buscar seu direito, infelizmente seu direito pode morrer. Então, vai atrás. Agora, doutor Hélio, diante de tantas mudanças, diante do que a gente já tinha, né? O Brasil adota o modelo ideal para a aposentadoria? Falando humanamente agora, olhando para o lado do trabalhador. Sim, sim. Olha, não é o modelo ideal, mas veja bem, como a situação econômica do mundo, o mundo inteiro é muito complicada. Complexa demais. Então, existem países mais avançados do que o Brasil que eles têm uma coisa que é um limite de idade. Então, seria pior se o governo dissesse assim, olha, a partir de hoje, todo mundo se aposenta só com 90 anos. Isso seria terrível. Então, não está boa, eu reconheço que não está boa, mas em compensação, eu posso dizer, não é, assim, um dos sistemas piores do mundo em que nós vivemos, porque, infelizmente, a situação econômica está difícil quase para todo mundo. É o menos pior, doutor. É o menos pior. É o que o governo pode fazer pela população. Bom, doutor Hélio, eu quero agradecer a presença do senhor. Olha, se alguma dúvida ficou, né? Aliás, assim, a grande dúvida dos brasileiros realmente é na hora de fazer o cálculo. Mas como o advogado explicou pra gente, é melhor você procurar um especialista aí, da sua confiança, um advogado, alguém que entenda muito dessa situação previdenciária, de aposentadoria, para te ajudar a fazer os cálculos e chegar à melhor conclusão possível, né, para a sua situação. Para mim é de um jeito, para o doutor Hélio é de outro, para você aí de casa pode ser de uma outra forma ainda. Tudo depende do tempo de contribuição, de quanto você recebeu, de quanto você já trabalhou.
É muita confusão na cabeça É do muita trabalhador, coisa, hein? muita coisa. Procure um especialista. Tá certo, doutor. Muito Obrigado, obrigado Rafael. pela presença, pela participação. Lembrando que se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 94494 5023. Esse é o nosso WhatsApp, o nosso canal direto de comunicação com você de todo o Brasil. Pode mandar para cá, que a gente, é claro, encaminha as perguntas para o especialista para tirar as dúvidas. Aliás, a gente não quer dúvida na cabeça de ninguém. É por isso que a gente sempre traz pessoas sábias para responder o que envolve a nossa vida de uma forma geral.